tarde, pessoal. Agora é para valer. É só um teste. Muito bem. Tarde de julho, pleno inverno, né? Não, ainda estamos no outono. As tardes frias de outono, gostoso para dormir, trabalhar, tomar uma sopa quente. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que estão sempre junto de nós, que nós chamamos de anjo de guarda, mentor, não importa o nome, né? Mas todos temos um amigo espiritual e vários outros, não é só um não, que nos ajuda, nos inspira, nos intui, em desdobramento pelo sono, nos alerta, procurando nos ajudar a não sair do nosso caminho, do nosso planejamento, da nossa encarnação. Porque não é por acaso que estamos aqui, temos um planejamento que os espíritos mais esclarecidos fazem para nos colocar aqui nessa vida. Geralmente nós saímos fora do caminho, dificilmente nós andamos no planejamento 100%. Mas agradecemos a Deus, a esses irmãos, estaremos eternamente juntos, que a vida não acaba nunca, pela nossa estada aqui. Agradeço pelo convite do Recanto de Francisco, centro espírita bom, simples, humilde, muita energia boa, pelos companheiros que assistem, que têm a paciência de ouvir, e vamos juntos, mais uma tarde, mais um bate-papo, trocando informações. Nós aqui fazemos o trabalho de instrumento da espiritualidade. Vamos lembrar Jesus com a prece que ele nos ensina, para que o ambiente fique ainda mais gostoso do que já está. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e ajude-nos a compreender e perdoar a quem nos ofende. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, pessoal. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa passagem do Evangelho. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que é que Jesus quis nos dizer com isso? Eu tenho um espaço aqui, em Ribeirão Preto, Santa Luzia, e começamos ali, há um pouco mais de um mês, o grupo mediúnico. Ali conversamos com alguns espíritos, através dos médicos. Antes fazemos uma leitura do Evangelho, um comentário, durante uns 30, 40 minutos. Depois fazemos esse trabalho de receber os espíritos através desses médiuns, e aí eu converso com eles, esclarecendo, para poder encaminhá-los a um tratamento. É comum nós recebermos esses irmãos desencarnados totalmente perdidos, sem noção do que está acontecendo com eles. Não sabe o que aconteceu,
nem sabe que morreu, né? Porque para eles morrer acabou, mas como não acabou, tudo continua, sentindo frio, fome, então ficam perambulando. E conversei aí há uns dias com um companheiro que, jovem ainda, 22 anos, segundo ele, que desencarnou de Covid. Muita falta de ar, e ele estava muito revoltado, porque ele dizia, eu sou tão novo, eu sou jovem. Esse sabia, tinha consciência que tinha morrido. Estão falando que eu morri? Como que eu morri? Eu sou novo. Quer dizer, para ele, sendo novo, não poderia morrer. Eu falei, ô meu irmão, tenha calma. Deixa eu te explicar. Todos os dias morrem muitas crianças de todas as idades. A morte do corpo, porque como você está comprovando, só o corpo é que morre. O corpo é mera roupagem da alma que somos. Mas você está muito vivo. Aí você age intuitivamente. Olha, tem uns companheiros aí do seu lado que estão dizendo a você o que você deve fazer nesse momento. Estão convidando você a ir com eles para um hospital, receber tratamento. Mas o hospital de novo? Eu já estive no hospital e não adiantou nada, sofri, falta de ar. Mas agora vai adiantar, logo você vai estar recuperado. Agora é diferente. Confia nos irmãos que estão aí do lado, que sempre tem médicos, enfermeiros, e outros voluntários trabalhando e trazendo esses companheiros ali para ser encaminhado. E aí ele aceitou, acalmou, né, depois de uma conversa, e ele aceitou o encaminhamento. Conversamos com outro companheiro que dizia, me tire dessa escuridão. Aqui está muito escuro, é muito ruim, eu não quero ficar na escuridão, eu não quero voltar para a escuridão. Eu disse a ele, você agora já está aqui nessa escola, nesse pronto-socorro espiritual, você vê em volta de você, tem muita gente aí, para mim constatar se ele ainda estava lá na escuridão ou se realmente já estava aqui no nosso centro, né? E ele disse, não, está cheio de gente aqui, tem guarda aí, está cheio, todo mundo quer entrar, mas eles não deixam, só alguns. Aí, e apavorado, me tira dessa escuridão, me tira daqui, esse lugar é muito ruim, muito feio. Eu ouvi a palavra, eu dei dízimo, me prometeram paraíso, e aonde eu vim parar era tudo mentira. Falei, meu irmão, então você conhece os ensinamentos de Jesus? Conheço. E não, você acredita, confia neles? Eu confiava, ele confiava, porque nessa situação ele passou a desacreditar, não é? Porque prometeram uma coisa e ele foi parar em outro lugar. Aí eu expliquei para ele que não é assim tão fácil, né? Não basta a gente saber, mas é preciso vivenciar os ensinos, mas que Deus não nos desampare, e Jesus também não esqueceu dele, tanto que agora o socorria e o trouxe ali para ser esclarecido. E ele se sentiu aliviado de estar ali, já não estava lá mais, mas não queria voltar para lá, e tinha medo de voltar para a escuridão. As zonas de sofrimento, né? O purgatório dos católicos, o umbral dos espíritas, né? A mesma coisa. E aí, explicando para ele, né? Ele também, com a ajuda da espiritualidade que está sempre ali, nos assessorando, ele aceitou também o encaminhamento. Então, o que eu quero mostrar com essa experiência, pessoal, é o seguinte. Olha a importância que tem de um grupo de 2, 3, 4, 5, 6, não precisa ser uma multidão, de estar reunidos, tendo ali 1, 2 médiums de psicofonia, né? O pessoal chama de incorporação, correta é psicofonia, é o espírito falando, né? Através
da sensibilidade mediúnica desse médium, ou dessa médium, né? No geral são as mulheres. E quando a espiritualidade, nós não evocamos a espírito, quando a espiritualidade traz esses companheiros ali, que precisam, chegou o momento deles entender, deles serem esclarecidos, encaminhados, porque ele não pode forçar a barra também, né? É um momento que eles veem que pode agora a pessoa compreender. Já teve a experiência que precisava, agora ela pode compreender e aceitar o encaminhamento. Então, nessa pandemia, nós vemos muitos centros espíritas que fecharam as portas. Alguns nem vão reabrir, porque pagavam aluguel e parou de ter ajuda, né? Parou de ter os bazares, os eventos, e não vão mais, dispersou os frequentadores, não vão mais reabrir, alguns não vão, assim como muitas empresas. Mas pensem bem, tudo bem, tem aí o vírus, não é? Apesar que nós, como conhecedores da vida espiritual, sabemos que nada é por acaso, compreendendo os ensinos de Jesus, ninguém sofre nada por acaso. Aquele que vai desencarnar com o vírus, com o câncer, está propenso a um acidente, a uma bala perdida, que não é perdida, né? Esses seres, eles têm o magnetismo, eles passam por esse processo necessário para o seu despertar. Nada é por acaso. Então, um espírita, que é a mesma coisa de dizer um cristão, não deveria ficar amedrontado. Claro que nós devemos tomar os nossos cuidados, não é? Evitar aglomeração, usar uma máscara e outros cuidados a mais. Mas não poderíamos nunca parar de trabalhar na tarefa de Jesus. Porque imagina, nós, conhecedores do plano espiritual, sabendo que existe muito mais desencarnados em volta de nós do que encarnados, né? Então, não vamos trabalhar com um salão cheio de encarnados, vamos trabalhar com 4, 5, meia dúzia de pessoas, 2 médios de psicofonia, 1 para conversar, 1 ou 2 para sustentação, né? Até 3 ou 4 dá para fazer assim. Mas quando você conversa com 4, 5, meia dúzia de espíritos ali que são trazidos para conversar conosco, para ser esclarecido, imagina aquela multidão que está ali, que os espíritos dizem, olha, aqui está lotado, aqui está cheio. Do lado físico você pode ver um salãozinho humilde, simples, com 3, 4, 5 pessoas, mas Jesus não disse, onde tiver 2 ou mais, eu estarei lá. Então, você falando com 4 ou 5 desencarnados, um pouco mais, um pouco menos, você está falando com essa multidão que está precisando, está na mesma situação. É como aqui, eu estou aqui falando com o meu computador, mas na realidade eu estou falando com várias pessoas e outras tantas irão ouvir e assistir isso daqui a 1 ano, 10 anos, não é? É a mesma coisa no plano espiritual. Eles propagam a sua conversa, a sua explicação, a sua leitura do Evangelho, para todos aqueles que estão ali e também para aqueles que estão em outras dimensões, precisando desse esclarecimento. Pode estar lá no purgatório, lá num recanto da terra, mas se ele precisa ouvir essa explicação, chegou o momento, um mentor dele, um anjo de guarda dele, um amigo espiritual dele vai passar para ele como o rádio, a televisão faz. E ele vai ouvir lá dentro da sua cabeça a explicação e vai ajudá-lo a pensar em Deus, em Jesus, no santo da sua devoção, vai ajudar ele a buscar socorro, vai acalmar ele, vai esclarecer. Você imagina o sufoco desses espíritos que ao desencarnar não tem conhecimento nenhum e se vê numa situação aprisionado
num túmulo, uma senhora que estava apavorada porque ela via o corpo dela cheio de baratas no túmulo e ela não entendia o que estava acontecendo com ela. Por que que puseram, meu corpo está ali e eu não consigo deixar ele e eu estou apavorada? Aí você explica, você mostra que do lado dela tem outros para ajudá-la. Porque a pessoa desencarna, ela fica numa situação que ela não consegue ver os espíritos em volta dela. E se vê algum conhecido, uma mãe, um pai, um avô que já desencarnou, ela tem medo, ela fala que é assombração, sem saber que ela também já está desencarnada, porque é o entendimento errado da vida. Enquanto nós estamos aqui encarnados, pode ver, a maioria das pessoas não tem tempo para buscar o conhecimento espiritual. Foca no objetivo de estudar intelectualmente, ganhar dinheiro e prover o seu sustento, o seu teto e uma segurança financeira, né? Esse é o sonho, o objetivo de todo mundo. E esquece que nós somos passageiros aqui e que logo mais, um pouco menos, nós vamos atravessar essa fronteira de volta, voltar para casa, que é o mundo espiritual. E você imagina você chegando lá sem conhecimento nenhum, não entendendo nada, fica totalmente perdido. E imagina o Simonetti, né, médium, fundador de um espírita em Bauru, já desencarnou há poucos dias aí. Ele, uma vez, há uns 30 anos, eu ouvia dizendo numa palestra que os espíritos, ele teve uma comunicação do espírito que falou para ele: você abre um centro. Ele falou: mas como eu vou abrir um centro? Eu não tenho a mediunidade de cura, o dom da cura, eu não vejo espírito, eu não ouço, como é que eu vou abrir um centro? Ele falou: não se preocupe com isso. Você arruma uma garaginha, um salãozinho e abre a porta lá, o centro. Deixa o resto conosco. Então, veja, né? Não precisa a pessoa ser médium de cura, ter faculdades mirabolantes. Não, só precisa ter a força de vontade de abrir um espaço. E aí você abre um espaço que seja de 10 metros quadrados, uma garagem, né, com 15, 20 metros, e a espiritualidade acopla, aquilo ali vai ser só a pedra basilar. Eles acoplam naquilo ali um imenso um salão. Ali vai ser o hospital, vai ser escola, para atender os desencarnados. Você pode estar com uma frequência lá de meia dúzia de pessoas, né? Ou no momento nem precisa estar aberto ao público, vamos dizer, mas a equipe de médios ali, de 3, 4 médios, estão ali fazendo uma leitura do Evangelho todos os dias, uma vez por semana ou 2, não importa. Mas você ali está para isso. E você vai lá, faz uma leitura do Evangelho, você faz um comentário, você está dando sustentação, está dando essa aula de esclarecimento para os desencarnados, que quando aqui não tiveram vontade, ou não tiveram tempo, ou não sentiram necessidade. Mas agora lá, todas as suas necessidades que eram daqui não tem mais razão de ser do outro lado, agora então a necessidade deles é se esclarecer, de aprender. Por isso o médium, e todos nós somos médiums, não tem ninguém que não seja, um com mais sensibilidade, outros com menos, né? Nós precisamos levar a sério. Quem é o povo mais preparado hoje na face do planeta Terra para receber a terceira revelação, a vinda de Jesus, né? Não é os espíritas. Os espíritas são os que mais têm conhecimento, porque Jesus voltou através da doutrina espírita, que é o Consolador prometido.
E não é agora, não, foi em 1857, não é? Veja aí quanto tempo já faz, vai, quase 200 anos já. E, então, é o Consolador prometido. E nós que já entendemos de mediunidade, aceitamos, conseguimos entender o que é mediunidade, é o sexto sentido, é o meio de comunicação, o médium, é o meio de comunicação do invisível para o visível. Então, nós temos o conhecimento que os outros irmãos de outras religiões e filosofia não têm. Nós conversamos com os espíritos que vêm nos dizer o que está acontecendo lá, o que ele está sentindo. Nós temos acesso à literatura de Allan Kardec, o livro dos médiuns, que fala sobre as nossas sensibilidades mediúnicas. Não é desenvolver mediunidade, que a mediunidade não se desenvolve, ela eclode na hora que tem que eclodir, ela vai eclodir. A mediunidade é física. O que nós devemos é estudar as obras para que nós possamos entender e saber como aplicar esses conhecimentos. Ser um médium esclarecido. Então tem lá o livro A Gênese, o livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas inteligentes. O próprio Evangelho, que é o Evangelho de Jesus, que não existe outro Evangelho, explicado pelos bons Espíritos, que muitos passaram pelo catolicismo, aí, São Luís, São Vicente e Paula, né? Que vem nos ajudar a compreender esses ensinamentos. Então, segundo o Chico Xavier, nós viemos de Capela. Ele fala para o Geraldo Lemos, que conviveu com ele muito tempo, que todos aqueles que já compreendem a reencarnação, que já têm maturidade para entender, viemos de Capela, somos exilados de Capela. Ele falou, essa é a característica dos capelinos, aqueles que já compreendem. Então, todos nós que aceitamos, entendemos o que é reencarnação, porque a maioria não compreende, a maioria não consegue entender o que é reencarnação, ele acha que isso é besteira. Não tem maturidade ainda, não tem o olho para ver, o ouvido para ouvir, para entender, né, que o corpo é a roupagem que a gente usa para estar aqui. Que nem o mergulhador usa a roupagem lá de borracha, o tubo de oxigênio para estar no fundo do mar. Quando ele sai lá do mergulho, ele tira todo aquele escafandro. Esse aqui, o corpo físico, é um escafandro. É roupa que o espírito que somos usamos, né, que é feito lá na fabriquinha do útero da mãe, com a colaboração do pai, faz o nosso terno, nosso corpo físico, para nós mergulharmos aqui nessa atmosfera. Uma vez que vence o prazo de validade dessa roupa, desse corpo físico, nós simplesmente voltamos para casa, para o nosso, para o plano espiritual, a Terra Prometida. É muito simples de entender. Então, aqueles que têm vontade de aprender, procure um centro espírita, né? Para estudar a doutrina. É interessante você saber dessas coisas. É você se preparar para amanhã, quando voltar para casa, voltar com conhecimento de causa. Não ficar perdido, não ficar perambulando pela rua. Companheiro que veio falar para mim, olha, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha tudo, eu comia bem, agora eu estou perambulando pela rua, não sei o que aconteceu comigo, eu estou comendo na lata de lixo. Desencarnou, estava lá perdido, sem saber o que fazer. Esclarece, ele aceita o encaminhamento vai aprender agora, né, o que ele já poderia saber quando aqui estava, porque todo mundo tem tempo. Mas não leva a sério, ainda não tem maturidade para isso. Porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Se o discípulo ainda não está pronto, o mestre não aparece, porque é perda de tempo, não é? Então é muito importante esses esclarecimentos que nós temos através da literatura espírita. Só o Chico já está com
527 livros, segundo o Geraldo Lemos, que o Chico trouxe do mundo espiritual essas informações para nós. E tem material aí para mais uns 200 livros que ele deixou escrito, que vai se transformar em livros no futuro. Agora, nós que temos esse conhecimento, nós não podemos. Nós estamos passando por um processo interessante, entrando no mundo de regeneração, mais 36 anos, em 57, é a data limite. Começou em 1757, são 300 anos, são 6 gerações, cada geração compreende-se 50 anos, segundo o Chico explicou. Daqui 36 anos, nós estaremos em 2057, estaremos já entrando no ciclo de regenerados. O tão famoso fim dos tempos, fim do mundo, não é fim do mundo, o mundo não vai acabar. É o fim de um ciclo, o fim de uma era, início de uma nova era. Quando Moisés veio, acabou-se uma era, iniciou uma nova era. Quando Jesus veio, acabou-se aquela era, iniciou-se uma nova era, um novo tempo. E agora estamos aí entrando no novo tempo, o tempo dos regenerados. Muitos irmãos estão indo para outros planetas, o arrebatamento, mas isso acontece do lado espiritual. Quando desencarna, é encaminhado para lá, para continuar seu aprendizado, a sua evolução lá. Não é castigo, é transferência de escola. O planeta é uma escola. Nós somos todos filhos de Deus, cada um no seu estágio de entendimento, e ninguém estará desamparado. Mas é preciso haver uma seleção para que o mais atrasado não atrapalhe o que está mais adiantado. Segundo o Chico, daqui uns 30 anos aí, nós vamos poder ver o mundo espiritual através do nosso celular, da nossa tela de televisão. Aí ninguém vai pôr em dúvida a reencarnação, a continuidade da vida. Porque nós vamos ver nosso parente desencarnado, vamos ver o que está acontecendo nas dimensões espirituais, e são vários níveis de dimensões. Não é um só, não vai todo, quando desencarna, os espíritos estão todos no mesmo patamar, não, são vários níveis, é a escada de Jacó. Nós estamos na terceira dimensão, antes de nós tem a segunda, lá embaixo tem a primeira, né? Que é as trevas. Depois daqui, quando desencarna, nós podemos ir para a quarta dimensão, como também podemos voltar para a segunda dimensão. Depende do nosso aprendizado, do nosso estágio de evolução, da nossa compreensão. E aí tem a quinta dimensão, tem a sexta, tem a sétima. Quanto mais evolui, mais você vai se purificando, desacoplando os nossos corpos, né? Não é só o corpo físico, nós temos 7 corpos. Nós somos o espírito imortal. Mas tem o corpo físico, tem o corpo mental, tem o corpo perispiritual, são vários corpos, são 7 ao todo. Então você vai, conforme nós vamos evoluindo, vamos tendo uma visão diferenciada, entendendo o lado espiritual, que é a vida real, nós vamos desmaterializando, vamos desapegando e vamos desacoplando os corpos e vamos indo para dimensões mais sutis. O foguete, quando vai para a Lua, ele não chega a uma certa altura, aquele foguete que impulsiona ele para sair da nossa atmosfera, né, que é a força centrípeta. Então, quando sai dessa força centrípeta que puxa para o centro da Terra, dessa gravidade, ele solta. Agora ele entra em órbita, ele solta o foguete que impulsionou ele. Nós, quando vamos também subindo, nós soltamos o corpo físico, depois o corpo mental, o corpo astral, o corpo perispiritual, e vamos indo, conforme a nossa evolução. As coisas são simples de compreender, pessoal. Então, nessa época que nós estamos vivendo, nós precisamos pôr em prática o que nós sabemos, né, através da literatura, que é vasta, de ouvir palestras, explicações,
de ir no centro, ouvir os ensinamentos, né, as explicações. Agora é hora da gente colocar isso em prática. Não ficar só no conhecimento, saber, mas é preciso viver isso. Então, uma pessoa que tem esse conhecimento, que tem essa sensibilidade, como é que ele pode deixar, numa hora dessa, tão necessária, de dar o seu testemunho, de comprovar a sua fé, a sua convicção como um tarefeiro do Cristo, de largar para lá, ficar com medo de ir ao centro, ficar com medo de continuar a sua tarefa com Jesus? Você já imaginou se os médicos, os enfermeiros, as faxineiras dos hospitais tivessem medo de morrer? E largassem o trabalho e ficassem em casa? Como é que ficariam os doentes no hospital? Não teria hospital? Iam morrer dentro de casa, morrer na rua, não é verdade? As pessoas, para ir ganhar um salário para sua sobrevivência, ela entra num trem lotado, ela entra num ônibus lotado. Para se divertir, ela vai nos festejos de aniversário, ela vai nos restaurantes. Agora, para ir numa igreja, no centro espírita, manter uma distância, alguns cuidados, mas ir, não deixar de ir. Poxa, por quê? Por que não ir? Onde está a fé? É só no Senhor, 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 e reza, e na hora de praticar, na hora de mostrar para os irmãos a fé, a convicção, nós largamos para lá? É decepcionante, não é? Os hebreus estavam preparados, era a raça mais evoluída da época espiritualmente para receber Jesus. Jesus veio, não entenderam nada, estão até hoje esperando a vinda do Messias. Será que isso vai acontecer com os espíritas, que é os cristãos da nova era? De nesse momento de compreender que estamos vivenciando aí com a terceira revelação, com o Consolador prometido, com esse final de um tempo, início de um novo tempo, nós também vamos deixar para lá, vamos deixar que os centros espíritas desapareçam? Porque o comunismo, as trevas, estão lutando para fechar as igrejas. Uma jornalista essa semana aí pôs lá no jornal A Folha que nós vivemos num país laico e que não se pode falar o nome de Jesus. Veja o que está acontecendo aí no nosso momento. Que o país é laico, mas não podemos falar em Jesus, em Deus. Eles querem fechar a igreja, querem fechar a religião, querem proibir todo mundo de falar em Deus, porque para eles isso não existe. Mas o entendido explicou que a palavra laica, nós vivemos num país laico. O laico quer dizer que pode-se ter várias religiões. Não tem uma religião oficial. Não tem uma oficial, pode-se ter vários. É diferente do entendimento dela, que acha que porque é laico não pode ter religião nenhuma. Pelo contrário, o entendido lá explicou que o país laico ele é livre para ter diversas maneiras de entender a vida espiritual e é livre para se reunir, para praticar a sua religião. Não existe uma religião oficial, mas existem muitas religiões, muitas maneiras. Mas nós estamos passando por esse momento. Imagina, né? Como nós estávamos colocando, num pequeno centro espírita, lá abandonado, que parece que nem está em funcionamento, se tiver 3 ou 4 lá, fazendo uma leitura do Evangelho, fazendo o trabalho mediúnico, você está dando uma sustentação para a espiritualidade, fazer dali um prédio enorme, como hospital, como escola. Então nós temos que ver o lado espiritual.
Nós que temos esse entendimento da literatura, do convívio com os espíritos, nós precisamos olhar a vida não do lado material, do plano físico, mas nós precisamos ter uma visão do lado espiritual e saber que os espíritos continuam, que a natureza não dá salto, que o que não sabe continua não sabendo. O que está sofrendo vai continuar sofrendo, não vai dar um clique mágico e ele parou de sofrer. As pessoas dizem assim, quanta ingenuidade, foi para o andar de cima, descansou, está lá com Deus. Quanta ingenuidade, meu Deus do céu, não é nada disso. Você continua sendo você mesmo, sentindo. Se tem conhecimento, continua com aquele conhecimento e vai ampliar. Se não tem, continua sem ter também. Você tem que ir em busca, você tem que buscar o conhecimento, o aprimoramento. Aqui nós passamos por um estágio de hipnose. Em vez das pessoas abrir a mente e procurar entender que sou eu, né, se autodescobrir como um espírito imortal, na escola ensina que o homem é composto de corpo e alma, mas só fala do corpo, nunca eles não tem conhecimento para eles explicar sobre a alma, já perceberam? Mas dizem, pelos estudos, que é corpo e alma. Não fala que é só corpo, é corpo e alma. Mas ninguém fala sobre a alma, ninguém explica sobre a alma. E quando tem as igrejas religiosas que falam sobre alma, nossa, fala mais sobre o corpo físico. Quando fala sobre alma, fala mais no diabo, no demônio. Não explica porque eles não sabem. Eles não sabem. É aquilo que Jesus disse, são cegos guiando cegos, ambos cairão no buraco. Que nem o companheiro que dava dízimo, que ouvia a palavra e que prometia para ele lá o paraíso. E ele ficou enganado o tempo todo e foi parar lá nas zonas trevosas, lá do purgatório da vida, do umbral da vida. Né? Ficou um tempo, depois trouxe para ser esclarecido. Está cheio de pessoas assim, é uma engana que eu gosto. Acredita nessas coisas porque é fácil. Eu fui à missa, já fiz minha obrigação. Eu fui no culto, pronto, eu sou um filho de Deus. Eu sou convertido, eu me batizei. Jogou água na cabeça dele, está batizado, pronto. Já está purificado, vai para o céu, vai para o paraíso. Vai esperando o paraíso. Quantos padres que depois da extrema unção vêm nos contar que ele não encontrou céu nenhum, não encontrou paraíso nenhum. Ficou também nessa zona. Por quê? Porque ele falava uma coisa, né, lá para os fiéis, mas ele vivenciava outras coisas erradas. Porque se ele não precisa ter religião, mas se ele tem uma vivência de humildade, de fraternidade, de caridade, é uma alma iluminada, ele vai sim para uma dimensão melhor. Não é nem um céu, nem um paraíso, mas ele vai para... É igual aqui na Terra. Você pode estar morando aqui numa comunidade precária, você pode estar morando aqui num condomínio, né, de luxo, você pode estar morando num triplex, as mansões, você pode estar morando numa vila ou até na rua, morando na rua. Quantos que moram na rua? Nas cracolândias da vida, não é assim aqui? No plano espiritual a mesma coisa. De acordo com o seu entendimento, o seu merecimento, o seu sentimento que gera suas ações, você vai para a dimensão que você merece. É sintonia, é vibração, é imantação. Você cria um imã de acordo com o seu entendimento, com o seu sentimento, com a sua vivência, e é para você, quando desencarna ou quando sai do corpo à noite, você é atraído para essas dimensões. É muito simples. Mas o pessoal precisa acordar. E principalmente os que se dizem espíritas precisam levar a sério. É a hora do testemunho, pessoal. É hora de trabalhar
com os desencarnados, principalmente, esclarecer, encaminhar todo esse pessoal que está desencarnando de Covid. Você imagina como eles estão aí apavorados, sem compreender o que aconteceu, por que aconteceu, revoltados. Precisa de socorro, precisa de ajuda. Quando o corpo dorme, também vamos nos dispor a trabalhar. A gente sonha, a gente se vê no meio de multidões, ajudando, fazendo uma coisa ou outra, conversando. A vida não para, a vida não termina aqui, a vida não para com essas horinhas aqui no plano físico. Não, o espírito é imortal e nós, como eternos, não vamos ficar de beleza, não. Vamos trabalhar. Jesus, que era Jesus, imagina a evolução dele. O que ele dizia? Eu trabalho, porque meu Pai trabalha. Deus, que é o Criador de todas as coisas, essa energia intelectiva, inteligente, né? Que nós somos imagem e semelhança, nós somos uma centelha dessa energia. Ele trabalha. Ele mantém a criação, não para de criar. Ele mantém a organização dos planetas, dos mundos, das dimensões. E nós queremos ir para o céu. Queremos dar aí um dízimo, fazer uma caridadezinha, fazer umas rezas, e no centro tomar um passe, ir lá na igreja tomar uma hóstia, e queremos ir para o paraíso, ficar de beleza, com asinha de anjo e tudo. Ah, que ingenuidade! Quanta ingenuidade! Desperta, ó tu que dormes, que o Cristo te iluminará. Então vamos, pessoal, arregaçar a manga, vamos mostrar o que nós sabemos na nossa vivência do dia a dia, vamos trabalhar no nosso centro. Eu tenho espaço aqui, se tiver algum médium aí que não está tendo lugar para ir, pode ser psicofonia, psicografia, não importa. Quem quer aprender, eu ainda não tenho uma sensibilidade mediúnica, mas eu quero aprender. Fazemos um grupo de estudo, fazemos todos os dias grupos mediúnicos para esclarecer a espiritualidade, e é ensinando que nós aprendemos. É passando o que nós sabemos, é que nós vamos aprendendo mais. Tem espaço aqui. Não se paga nada, é gratuito. Pode me procurar aqui em Ribeirão Pires, Santa Luzia, que nós fazemos grupos aí. Tem espaço para todos que querem trabalhar. Precisa-se de médiuns. Essa é uma placa que nunca sai, porque está sempre em falta. Esse é incrível, né? Mas que carência que tem de médiuns, de tarefeiros de Jesus. Eu li uma história agora há pouco aqui, no Vidas de Outrora, de uma celebridade famosa aí no Rio de Janeiro. Ela teve uma existência que vivia rica, vivia nos sarais, coberta de rendas, de veludo. Ela conta. Ela só queria saber de farra, de divertir, de viajar, de passear. Desencarnou. Em 1913, ela estava numa zona de sofrimento, ela fala. Aí foi resgatada, encaminhada, e viu que ela só tinha vivido uma vida fútil, inútil. Preparou para voltar para a Terra, porque ela deveria trabalhar como médium, ela não quis. Preparou para voltar, reencarnou novamente, no começo do século XIX, século passado, no século XX, e chegou no momento, a mediunidade eclodiu. O pai dela era protestante, que o pessoal hoje chama de evangélico, e a mãe era espírita. Então ela estava ali nas duas religiões, mas ela aprendeu bastante do espiritismo. Ela tinha uma voz muito boa,
ela cantava nos eventos do Espiritismo e também cantava lá nas igrejas do protestantismo, né? E ela gostava de cantar e o pessoal gostava, aplaudia. Então eclodiu a mediunidade, mas ela não quis saber, ela falou que a mediunidade atrapalharia a vida dela. E ela preferiu continuar cantando, sendo aplaudida, frequentando as boates de luxo. E aí ela teve o vício da bebida, do cigarro. E ela conta que tudo aquilo que ela tinha que expurgar no corpo físico, através de limpar o seu perispírito, né? Que o corpo físico funciona também como um mata-borrão. Ele suga as energias. Os mais novos não sabem o que é um mata-borrão, né? Antigamente se escrevia com caneta tinteiro. E aí tinha esse negócio aí chamado mata-borrão, que era um pedaço. Eu também nunca cheguei a usar, mas eu sabia o que era. E se você borrava ali com a caneta tinteiro ali uma escrita, você colocava aquele mata-borrão, ele sugava aquela tinta e dava uma enxugada, né? Então o corpo físico ele funciona assim. Ele tira essas energias negativas que nós jogamos para dentro com a nossa vivência errada e ele suga isso, limpando o corpo espiritual nosso perispírito. Porque quando você está com o perispírito, que é o intermediário entre o corpo físico e eu, espírito, esse intermediário, como se fosse o pijama, né? Ele é o modelador, organizador, que a psicologia chama, né? O mob. Ele é que vai modelar o nosso corpo físico. Então, se você tem vício, química, faz coisas erradas, essa energia negativa que você adquire fica impregnada nesse perispírito. E aí, quando você vai ganhar outro corpo físico lá no útero da mãe, essas energias aí impregnada começa a fluir no corpo físico. É onde nasce a pessoa com problema de saúde, aleijado, cego, mudo, surdo. Depende da energia que você adquiriu, do que você fez, você vai ter um corpo igual. Você nasce com um corpo normal, vive um tempo com um corpo normal, e de repente dá um câncer, dá um problema qualquer num órgão seu, né? Porque a energia que você adquiriu que está saindo, está limpando o perispírito. E ela diz que, devido a ela fumar e beber, quando você tem um vício, ele impermeabiliza o perispírito e não deixa que haja uma limpeza dessas energias. Ela limparia o espírito, né, as energias negativas, através do trabalho na mediunidade, na simplicidade, com as pessoas carentes. Era a oportunidade dela evoluir, dela crescer, dela se burilar. Né? Mas ela não fez. Então, ela vivia nas boates da vida, bebendo, fumando, cantando. O tempo passou, ela envelheceu, muito vaidosa, e desencarnou, e chegou lá como uma fracassada, sabendo que não fez nada do que havia planejado. Mais uma vez, fracassou. Quantos de nós já fracassamos em vidas passadas? E quantos de nós ainda vamos nos fracassar, não é? E agora, nessa existência agora, estamos fracassando? Estamos com medo de morrer? Estamos com medo do Covid? Quantas vezes já passamos por epidemias outras em nossas existências passadas? Peste negra, bubônica. Quantas epidemias já se teve? De morrer naqueles povoados que não tinha médico, não tinha hospitais, na vida primitiva que vivíamos.
e que dizimava quase que os condados, os povoados, os vilarejos todos. E nem por isso a raça humana foi extinta. Estamos aí, firmes. Então, pessoal, vamos acordar. Vamos voltar ao nosso trabalho, vamos abrir o centro, vamos tomar cuidado, mas não vamos deixar que o nosso trabalho morra, desapareça. Médiuns, vamos nos reunir. Vamos trabalhar com os desencarnados. Os desencarnados não vai passar a doença para nós. Pode ficar tranquilo. Já estão todos vacinados. Não tem problema. Então, não vamos deixar a peteca cair, não. Nós somos os que têm que dar o exemplo agora de fé, de convicção, de mostrar que a vida, tudo está sob controle, tudo tem uma razão de ser, de esclarecer a maioria. A maioria das pessoas não sabe onde se esclarecer. Quanta gente estão se suicidando, não encontra uma porta aberta, um ouvido para ouvir, ou para esclarecer, para acordar a fé, a esperança nesses seres. Todo mundo na hipnose do materialismo, da tecnologia, esquece de viver a vida espiritual. Estamos marcando toca, não é verdade? É incrível, mas a quem mais é dado, mais será pedido, não é assim que está lá no Evangelho? Mas o espírita chega no fim de ano, ele fecha o centro, sempre foi assim. Ele precisa de férias. E porque ele precisa de férias, ele acha que todo mundo precisa de férias, ele não pergunta, alguém quer continuar trabalhando? Eu vou tirar umas férias, mas alguém quer continuar trabalhando com a porta aberta? Não. Ele fecha, encerra os estudos, encerra o grupo mediúnico, encerra o grupo de palestra. A maior desobsessão que tem no centro espírita, pessoal, é a sessão pública. É a leitura do Evangelho, é o comentário. E fecha, pega férias. Quantas vezes em minhas palestras eu coloquei isso? Falei, meu Deus, o nosso irmão que não tem conhecimento católico, o conhecimento que nós temos, ele faz até missa do galo, faz missa extra. O nosso irmão protestante, ele faz culto, diversos por dia, em vários horários. Não para no Natal nem no Ano Novo. Agora o espírita que tem conhecimento, ele para, ele fecha a porta. Que coisa, não é? Dá para entender? Quem mais tem conhecimento é o que menos faz. É só Senhor, 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 mas não faz a vontade do Pai. É só nos lábios. Não é assim, pessoal. Não é assim que se vive. Sabe que no livro O Homem e a Missão, de Eurípides Barçanufo, tem uma passagem que o Eurípides, em algumas vezes, ele se desdobrou e encontrou Jesus. Uma delas, ele conta ali, os amigos dele que escreveram o livro contam que o Eurípides contou a eles, que ele se viu fora do corpo e viajou pelo espaço, e chegando num determinado lugar, ele viu uma figura iluminada. Chegando mais perto, ele reconheceu que era Jesus. E ele observou que Jesus estava chorando. E ele perguntou, mestre, por que choras? Chora por aqueles que não te conhecem? Ele disse, não, filho, eu choro por aqueles que me conhecem, mas não me seguem. Então, pessoal, é os que dizem, Senhor, 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 eu curei, eu falei, eu preguei o Evangelho, eu dei passe, meu filho, não te conheço. Você não fez a vontade do meu Pai. Não agiu com sentimento,
pureza de coração, com simplicidade. Afasta-te de mim. Pensem nisso. Pensem, pessoal, reflete. Eu estou aqui para dar um alerta. Porque amigo é aquele que tira os espinhos da gente. Não é quem dá flor pra gente, mas é que tira os espinhos. E eu estou aqui para tirar o espinho da alienação, o espinho da hipnose. Porque, além do túmulo, o espírito ainda canta. Os seus ideais de paz, de amor e luz. No ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nestas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem alçar que nos conduz a divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, e toda a terra inunda de esplendores, hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Graças a Deus, graças a Jesus, e fiquem na paz.